O ministro Alexandre Moraes, do STF, não está acostumado a ter de responder perguntas de ninguém. No papel de xerife e inquisidor universal do qual ele se investe, ele prefere estar na ofensiva o tempo todo, disparando ordens judiciais, oitivas, condenações e inquéritos à torta e à direita. Pois nesta semana, como a gente sabe, ele teve que se sentar para dar explicações para o relator de liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Sobre o encontro, não houve manifestação oficial do representante da OEA, o advogado colombiano Pedro Villareal. Quer dizer, ele até chegou a comentar para um jornalista de Brasília que o STF apresentou a sua versão dos fatos por meio de um release e que a OEA, oportunamente, fará o seu próprio relatório. Pois é, então, a julgar pela nota à imprensa divulgada pelo STF, Pedro Villareal teria apenas ouvido as explicações de Barroso e Moraes. A dupla tentou dizer que tudo o que a corte tem feito até aqui foi justificável para defender as instituições brasileiras de agressões e de um suposto golpe de Estado. Censura? Que nada, disse Moraes. Nos últimos 5 anos, apenas 120 perfis foram bloqueados por ordem dele nas redes sociais. Isso não corresponderia a uma censura generalizada, como estão falando? Opa, anote aí, uma confissão. O homem admitiu censura. Não se trata de questão quantitativa, mas qualitativa. Censura não deixa 1 milímetro de ser censura só porque você diz que foi um número limitado. 1, 2, 10 ou 120 casos. Basta um caso para tipificar a prática de censura. Anote aí no caderninho da OEA. Como afirmou o editorial da Gazeta do Povo, se o relator tiver um mínimo de desconfiômetro, haverá de se perguntar como é que se defende a democracia agredindo a liberdade de expressão de forma tão escancarada. Agora, não está claro se o advogado Pedro Villareal tinha uma listinha de perguntas, as quais submeteu ao STF. No entanto, para constatar os abusos à liberdade de opinião e expressão no país e a perseguição aos conservadores, bastariam 2 ou 3 perguntas para dar conta desse recado. Como não veio de Marte, o advogado colombiano deve ter ouvido as manifestações do novo presidente da Câmara, Hugo Mota, e até de um ministro do próprio governo Lula sobre o estado das coisas no país. Mota foi direto e enfático durante a entrevista ao afirmar que não faz sentido classificar os atos de 8 de janeiro de 2023 como tentativa de golpe. Querer dizer que foi um golpe, golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas como as Forças Armadas, não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar a sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. Não pode, por exemplo, penalizar uma senhora que passou na frente lá do palácio, não fez nada, não jogou uma pedra, receber 17 anos de pena para regime fechado. Há um certo desequilíbrio nisso. Pois então, o enviado da OEA não precisaria nem ouvir a oposição para entender que o STF pesou a mão, como um tribunal draconiano e vingador nas condenações de pessoas ligadas a 8 de janeiro. Questionado sobre a anistia aos manifestantes, o ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro, veja bem, o ministro da Defesa de Lula, foi incisivo ao dizer que uma pessoa que estava tirando fotos com o celular do lado de fora não pode pegar a mesma condenação de quem organizou o quebra-quebra ou de quem planejou a invasão às sedes dos 3 poderes. Dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que foram, tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Gente, esse é o ministro da Defesa do governo esquerdista no poder. Precisa de argumento mais forte para a anistia de dezenas de presos injustamente mantidos atrás das grades e condenados? Escute mais um trecho da fala do ministro. Eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante você acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ter pacificado. Opa, volta a fita. Ele disse
na hora que você solta o inocente é uma forma de pacificar? Pois então, o próprio ministro da Defesa declara com todas as letras que tem gente inocente presa, gente pagando por crime não cometido. E agora, como dissemos, não seria preciso nem ouvir a oposição para se dar conta dos abusos contra o Estado de Direito no país cometidos pela mais alta corte judicial. O quadro ficou mais nítido ainda depois de Pedro Vídea Real se encontrar com líderes oposicionistas. O senador Magno Malta, por exemplo, destacou um caso emblemático da extensão dos abusos. A mulher que pichou uma estátua com batom pegou o dobro da pena normalmente aplicada a roubo à mão armada. Isso é razoável? Pode isso, senhor Vídea Real? Ela aqui escreveu com um batom, aqui nessa estátua, perdeu o mané. Ela eternizou uma frase dele. Sabe quantos anos ela tomou, doutor? 17 anos de cadeia. 17 anos. Porque escreveu a frase dele. Para essa e outras tantas questões, quem deve explicações é o STF, Barroso, Moraes e companhia, que se fazem de surdos. Senhor Vídea Real, toma lá uma listinha de perguntas para orientar o seu relatório. São questões que só o STF, notadamente o ministro Alexandre de Moraes, poderia responder. Envolvem o desrespeito à liberdade de expressão e outros abusos judiciais. Vamos lá. Como explicar que uma pessoa que tenha quebrado uma vidraça pegue condenação maior do que as aplicadas normalmente para assaltantes e criminosos violentos? Desde quando pichação com batom dá 17 anos de cadeia? Por que as condenações são por atacado e não particularizadas conforme o devido processo legal? Por que os seus inquéritos sobre fake news estão sob decreto de sigilo há anos, se tudo o que o senhor diz fazer é para salvaguardar a democracia? Por que os advogados dos réus não têm acesso a todo o conteúdo dos processos? Por que as pessoas caladas nas redes sociais não são sequer notificadas para ter chance de defesa? Por que as ordens para censura são secretas? No Brasil não existe lei que define o que é o tal discurso de ódio e de desinformação que o senhor sempre cita. Criticar o STF, seus ministros ou mesmo o governo Lula e seus ministros é crime? Por que o preso Clériston Pereira, o Clezão, não teve direito à liberdade provisória, apesar dos vários laudos médicos da gravidade do seu estado de saúde e de parecer favorável para a libertação da própria Procuradoria-Geral da República? Por que ele foi deixado para morrer na cadeia? Sobre esse ponto, vale reproduzir aqui o apelo que o enviado da OEA ouviu da própria filha de Clezão. Mi padre foi muerto, preso injustamente e torturado em la cadeia. Mi padre não é criminoso. Mi padre é um homem íntegro, bondoso e exemplo de brasileiro. Eles não merecem, minha família não merece isso. Estamos torturados até hoje. E não é fácil viver isto em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. Vai ter muito trabalho o relator da OEA, mas as evidências de abuso estão por toda parte. Sem essa listinha de perguntas respondidas, o relatório da Comissão de Direitos Humanos corre risco de se tornar apenas mais um jogo de cena, uma peça genérica que demonstrará preocupações com a liberdade de expressão no Brasil, coisa e tal, sem se aprofundar muito, sem ferir suscetibilidades. É preciso dar nome aos bois e colocar o dedo na ferida. Isso os brasileiros fizeram. Agora é com a OEA. Será difícil passar batido por tantos desmandos e abusos. Em um momento de tantas narrativas contraditórias, ter uma fonte confiável que prioriza os fatos é essencial para entender o que realmente está em jogo no Brasil hoje. A Gazeta do Povo, com 106 anos de credibilidade, é essa fonte segura de informação. E nesse mês de fevereiro, a Gazeta completa mais um ano. Para marcar a data importante, temos uma oferta especial de aniversário. 80% de desconto na assinatura por 6 meses, com acesso ilimitado por apenas R$ 5 por mês. Aproveite e acesse agora gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code na tela. Não perca a chance de fazer parte de uma comunidade de leitores corajosos que querem mais do Brasil. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta.